Fala galerinha, último dia da nossa revisão para o Enem e hoje nós temos aula com o professor Marques. E aí, professor Marques, tudo bem? Opa, valeu, obrigado pelo convite aí, hein, Marques? Joia, tamo junto. Beleza, Seu Marques? lindo. Minha mulher, seu lindo. Continuando. Beleza, Marques? Brigadão pelo convite, por estar aí me chamando para o mundo da química para dar uma aulinha aí para essa galera, né? Imagina, cara, eu que agradeço. Brigadão você, velho. Ah, é nóis, tamo junto, irmão. Vamos lá então, hein? Então vamos, sem enrolação, vou deixar vocês com Marx e Química com estequiometria. Muito bem, galerinha, vamos então para a nossa última aula de revisão para o Enem, hein? Tá chegando a hora da sua prova e eu sei que você vai detonar. Muito bem, vamos lá para a nossa revisão. Antes de mais nada, não se esqueça mais uma vez, assine não, inscreva-se no nosso canal no YouTube aqui embaixo, clique em inscrever-se, clique no sininho e receba as notificações. Muito bem, tem bastante coisa aí para você, bastante playlists, muitas coisas legais, músicas para facilitar o seu entendimento aí, tá? Não é decorar não, a música tem a letra falando certinho do conteúdo, combinado? Beleza, vamos com tudo, galera! Uhul! Olha só, o que eu escolhi para falar com vocês nessa revisão? Dá uma olhadinha. Esse aqui é o raio-x do Enem, tá bom? Então, o que mais cai no Enem em todos os tempos? Química geral, olha lá que legal. Principal assunto, química geral. Tá aqui, ó. Opa! Deixa eu arrumar um negócio aqui. Agora sim, tá lá. Química geral é o assunto que mais cai no Enem. Dentro da química geral, o que é que a gente tem? Tá difícil de você enxergar, mas eu traduzo para você. Aqui está escrito cálculo estequiométrico. Estequiométrico. Tá aí. Cálculo estequiométrico. O principal assunto do Enem da química geral, que é a principal área que caiu no Enem. Certo? Então, é um assunto mega importante. Só para o Enem, professor? Não. Dá uma olhada na Unicamp, a Universidade de Campinas. Olha só. Assunto que mais caiu na Unicamp. Esse aqui é o levantamento dos últimos 7 anos. Cálculo estequiométrico. Dá uma olhada na FUVEST. Assunto que mais caiu nos últimos 7 anos na FUVEST. Cálculo estequiométrico. Dá uma olhada na Unesp, o assunto que mais caiu. Ó, que sedução. Haha, te peguei. Mas olha aqui o segundo cálculo estequiométrico, muito próximo. Olha o número de questões. 7 questões, 6 questões. Então, assim, dá para perceber que o cálculo estequiométrico, a estequiometria, é um assunto extremamente importante para você que vai fazer Enem e qualquer outro vestibular, tá? Eu mostrei aqui FUVEST, Unicamp, Unesp, mas se a gente for fazer levantamento de vários outros, você vai ver que o cálculo estequiométrico está sempre no topo, tá bom? Então, bora lá para a estequiometria. O que é estequiometria, professor? Estequiometria é só uma relação. Parece o fim do mundo, mas te juro, não é não. É tranquilo, galera. Você vai ver que a estequiometria é molezinha, é só seguir os passinhos ali que você vai destruir. Bom, o que é o lance da estequiometria? Ele envolve uma questão de quantidades de reagentes e produtos. Eu posso prever quantidades de reagentes e produtos que eu tenho numa reação química com base nesse lance da estequiometria, que na verdade é baseado em quê? É baseado em proporções, tá? Duas leis são bastante importantes para o cálculo estequiométrico, que é a lei desses dois carinhas aqui, ó. Quem seriam eles? Quem seriam eles? São eles Lavoisier e Proust. A lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas, né? A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. E a lei de Proust, que é a lei das proporções definidas. Posso mexer nas quantidades de reagentes e produtos numa reação química? Claro que eu posso. Quando você vai fazer um bolo, por exemplo, você é obrigado a fazer uma receita? Não. Mas, se você for fazer duas receitas, o que você vai ter que fazer? Dobrar todas as quantidades. Dobrar todas as quantidades. Então, isso é a lei das proporções, tá? Que o Proust fala a respeito da estequiometria. Eu posso mexer nas quantidades de reagentes e produtos? Posso. Mas, para que continue dentro da proporção, se eu dobrar uma quantidade, eu tenho que dobrar todas. Se eu multiplicar por 5 uma quantidade, eu tenho que multiplicar todas. Então vai estar tudo baseado em proporção, tá? Então por isso que eu brinquei. Estequiometria é só uma relação, parece o fim do mundo, mas te juro, não é não. Tem a ver com
proporção. Beleza? Joia. E como é que eu faço para resolver, professor? Então, você vai seguir 4 passinhos para fazer a resolução de exercícios que envolvam a estequiometria, tá bom? Então, são 4 passos apenas e você vai destruir. Seguir os passinhos, eu sei que você vai destruir, tá bom? Então, olha só. Quais são esses 4 passos? Primeiro, equação balanceada do processo. Ah, não sei muito bem como faz balanceamento, professor. Tem várias técnicas, mas uma delas está descrita aí, 2 delas, aliás, estão no nosso canal, tá? O método da tentativa e erro, tá? O método das tentativas e o método das semi-reações para reações que são de oxirredução. Tem aí no nosso canal, dá uma olhadinha aí, bom? Leitura dos mols é o segundo passinho. Você vai fazer isso com base nos coeficientes estequiométricos da equação balanceada. Depois, a mudança de mol para a grandeza do exercício. O que é grandeza, professor? Pode ser massa, pode ser mol, pode ser volume, pode ser através da constante de Avogadro, depende de cada exercício. E o quarto passinho, você vai pegar os dados, os valores que o cara trabalha naquele exercício em específico e vai fazer uma regrinha de 3. É muito facinho, você vai ver que não tem dificuldade não. Ó, então, estão aqui os 4 passos, simplificadamente. Equação balanceada, leitura de mols, o mol para grandeza, valores e regra de 3. De forma simplificada, você vai ver que quando você for resolver, você vai ficar com 4 linhas. A equação, a leitura dos mols, a mudança para as grandezas e os valores do exercício para você matar. Tranquilidade? Eu estava zoando ali no comecinho, né? Estequiometria é só uma relação, parece o fim do mundo, mas te juro, não é não. Na verdade, isso é parte de uma letra de uma música do professor Marques, que faz parte de uma campanha da Sprite, né? Quero parabenizar a Sprite pela iniciativa de colocar a educação num momento tão importante aí, tá bom? Então eles fizeram uma campanha para que você pudesse guardar alguns conceitos de forma mais simples, através da música, tá? E eu fui um dos professores escolhidos aí, fomos 6 professores do Brasil, escolhidos para participar dessa campanha da Sprite. Então aqui, ó, eu vou colocar um QR Code para você na tela, que leva você direto para a playlist do Spotify, com a minha música, o Batidão da Estequiometria e várias outras músicas aí de outros professores. Bem legal essa playlist. Parabéns mais uma vez a Sprite pela iniciativa, tá bom? Para dar aquele refresh na sua mente quando você for fazer o Enem e os outros vestibulares de sua vida. Belezeira? Muito bem, galera. Então, deixa eu só voltar um slide aqui, ó. Opa! Tá lá. 4 passinhos para você matar a estequiometria. Equação balanceada, leitura dos mols, mol para grandeza, pega os valores e mata a regra de 3. Combinado. Vamos fazer um exemplo. Olha só. Considere a reação entre 26,5 gramas de carbonato de sódio, que é o Na2CO3, com 80% de pureza, e 0,6 mols de ácido nítrico. Perceba, ele não te deu a fórmula do ácido nítrico, mas tudo bem. Supondo 60% de rendimento, qual será o volume de CO2 formado medido na CNTP? Aí ele te dá as massas atômicas de alguns elementos e o volume molar na CNTP. Beleza. Primeira coisa, galera, a gente precisa montar a equação. Ele fala que é uma reação do carbonato de sódio, que te deu a fórmula, com ácido nítrico, que ele não te deu a fórmula. Mas não tem problema. Você consegue montar de um jeito muito simples com essa brincadeira aqui, ó. Primeiro e segundo colegial beberam cachaça à noite. Aí você vai colocar os hidrogênios. Para ser ácido, tem que ter hidrogênio, correto? Ah, prof, mas um hidrogênio para cada um? Como é que eu vou saber quantos são? São 3, 2, 1. 3, 2, 1. E os oxigênios? Os oxigênios eu vou colocar aqui, porque eles são oxiácidos. E aí, 4, 4, 3 no resto. Olha o que você acabou de formar. Os 6 principais ácidos com oxigênio que a gente usa. Fosfórico, sulfúrico, clórico, bórico, carbônico e nítrico, que está envolvido neste nosso probleminha. Beleza? Então tá lá ácido nítrico envolvido no nosso problema. Tranquilidade? Então pronto, a gente já sabe quem é o ácido nítrico.
Então vamos para a nossa reação. Ai, professor! Reação é muito difícil. Não é, meu filho. Veja o que você vai fazer. Você vai quebrar esse cara aqui e você vai ter um Na e outro Na, já que é Na2. E o resto, tá? Eu sempre vou separar o cátion do resto. O resto é o CO3. E como é que eu vou saber essas cargas, professor? Bom, tem algumas formas de você achar as cargas. Uma delas é saber que o Na está na família 1, certo? Grupo 1, antiga família 1A. Então, ele é o Na mais. Então, se eu tenho duas cargas positivas, eu tenho aqui duas negativas. Você podia partir por aqui também, ó. Lembrando que esse cara aqui, ó, tá aqui, ó, H2CO3. Se você tirar os dois H+ dele, ele ganha duas cargas negativas. Seria uma outra forma. Bom? Aí você vai fazer a mesma coisa aqui, ó, para o HNO3. Você vai quebrar ali e você vai ter um H separado de um NO3. O H de ácido, caracteristicamente, é o H+. Consequentemente, esse cara, para que eu tenha igualdade de cargas, é o NO3-, tá bom? Esse tipo de reação em que eu tenho duas substâncias compostas postas para reagir é uma reação de dupla troca. Então, eu vou trocar de partes. Eu posso pensar em trocar os positivos ou trocar os negativos, tanto faz, vai dar na mesma. Só que a troca tem que ser justa. E ela não está justa aqui nesse sentido. Por que não, professor? Porque eu tenho duas cargas positivas aqui e uma positiva aqui. Não tem como eu trocar. Então, eu preciso repetir, eu vou quebrar de novo esse cara aqui, ó, para eu ter outro H+ e outro NO3-. Aí sim, eu tenho duas cargas positivas para trocar com duas positivas. Mas você pode fazer isso, Marx? Posso. Só preciso falar para o cara o seguinte. Olha só, para essa reação dar certo, precisa de duas vezes o HNO3. Então, eu ponho aqui, ó, são duas vezes o HNO3. Beleza? Aí você está pronto para fazer a troca dos positivos daqui com os positivos daqui. Ou os negativos, tanto faz o que você quiser pensar, tá? Então, aí, ó, eu vou jogar esses caras para cá e esses caras para cá. Então, no fim das contas, os Hs estarão com quem? Os Hs estarão no lugar desses caras, junto com isso aqui. E os NAs? Os NAs estarão aqui no lugar dos Hs, junto com os NO3. Então, aqui no fim, eu vou ter um Na+, outro Na+, junto com quem? Junto com o NO3, NO... Opa, peraí que zoou aqui. NO3-. Então, os NAs estão vindo aqui, ó, no lugar dos Hs. E os Hs vão vir aqui no lugar dos NAs. Então, os Hs estarão com o CO3. Então, aqui no fim, ó, os H+ estarão com o CO3 2-. Belezeira? Compostos iônicos têm que ter igualdade de cargas, tá bom? E veja que um Na já iguala a carga com um NO3. Então, a substância formada é o sal NaNO3, o nitrato de sódio. Mas forma isso quantas vezes? Uma e outra aqui, ó, são duas vezes. Então, eu tenho que falar aqui, ó, forma 2 do NaNO3, mais o H2CO3. Beleza? Ó, H duas vezes com o CO3, H2CO3. Tranquilidade? Você já deve ter ouvido todo professor de química dizer o seguinte: galera, fique esperto. Quando se formar o H2CO3, ele se quebra em... Presta atenção no texto. Ele não pergunta para você qual o volume de CO2 formado? E dá uma olhada aqui na equação. Não aparece CO2. Mas é porque o H2CO3, o ácido carbônico, ele é um ácido instável e ele se rompe, quebrando-se em água mais CO2, certo? Então tá lá, ó. Aqui está o CO2 que ele está falando no texto. Ele vem, na verdade, da decomposição do ácido carbônico. Tranquilidade? Belezeira? Então, tá aqui montadinha a equação. Ela pode ser expressa dessa primeira forma aqui ou escrita assim, beleza? Para mim, para nós, interessa nesse momento que a gente escreva segundo essa segunda, de forma aqui, ó, seguindo essa segunda parte, porque aí aparece o CO2 que interessa pra gente. Então, magicamente, veja,
mais bonitinho, né? Mais organizadinho para nós aí. Então lá está a mesma coisa, tá? Tá tudo do jeitinho que estava anteriormente, ó. Vou mostrar aqui para você, ó. 2NaNO3 mais água mais CO2. Olha lá, só dei uma arranjada, tá bom? Então note, o nosso primeiro passinho do cálculo estequiométrico está feito, que é o quê? A equação balanceada do processo, tá bom? Joia. Segundo aquela sequência, então, equação balanceada do processo, eu vou para onde agora? Eu vou para a leitura de mols. Então, agora a gente vai fazer a leitura dos mols. E como é que a gente faz a leitura dos mols? Com base nesses números que estão aqui na frente, ó. Quando não tem nada é porque tem 1, certo? Então, 1 mol de Na2CO3 reage com 2 mols de ácido nítrico para formar 2 mols de nitrato de sódio, 1 mol de água e 1 mol de CO2. Beleza? Então tá aqui, ó, segundo passo, a leitura de mols. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai de mol para as grandezas do exercício. E como é que eu vou fazer isso? Então, para ver a grandeza, você precisa ler o texto de novo. Então vamos lá para o texto. Como que eu acho as grandezas? Olha só. Considere a reação entre 26,5 gramas de carbonato de sódio. Então, esse Na2CO3 aqui, ó, ele não está falando em mol, ele está falando em gramas. E gramas é unidade de massa, certo? Então, já achei a grandeza do Na2CO3. Vamos voltar para o texto. Com 80% de pureza, depois a gente se preocupa com a pureza, e 0,6 mols de ácido nítrico. Ah, então tá. O ácido nítrico, ele está falando em quê? Ele está falando em mol de ácido nítrico. Ele está falando em mol. Não me interessa valor por enquanto, só a grandeza. Aí vamos voltar para o texto. Aí ele fala para a gente. Supondo 80% de pureza, 60% de rendimento, a gente se preocupa com isso depois. Qual será o volume de CO2? Então, nós vamos lá para tratar de volume de CO2. Então, CO2 ele não quer trabalhar em mol. Ele quer que a gente trabalhe em volume. Firmeza? Joia. Como é que eu vou fazer essas mudanças, professor? Como é que eu faço o mol passar a ser massa? Você faz isso através das massas molares das substâncias. E ele te deu aqui no texto, ó, 12 é o valor do carbono, 16 do oxigênio, 23 o do sódio. Então, ó, é 23 do sódio vezes 2 sódios, mais 12 do carbono, mais 16 de cada oxigênio vezes 3 oxigênios. Você chega a 48, 60 com mais 46, 106 gramas por mol. O que isso significa? Que cada mol de carbonato de sódio, se eu for expressar em massa, seriam 106 gramas. Então, para cada mol. Ô professor, e se fosse 3 mols aqui? Você ia multiplicar por 3 esse valor, certo? Então, você adequa a cada caso. Tranquilidade? Então, tá lá, ó, o mol já virou massa. Era 1 mol, agora está em massa. E esse cara aqui? Bom, aqui está em mol, ele quer em quê? Em mol. Precisa mudar? Não. Então, deixa do jeito que está. 2 mols. Não precisa mudar? É só copiar. Aqui eu tive que mudar. Por quê? Porque o segundo passo me dá mol, mas o texto fala de massa, então por isso eu tive que alterar. Agora aqui, nesse caso, eu não preciso alterar. O texto fala em mol e eu já tenho em mol, então mantenha. Lá no último caso, mol para volume. Ó, lembre-se que o texto fala em CNTP, condições normais de temperatura e pressão, onde cada mol de gás vale 22,4 litros. Então, como é que eu faço um mol virar volume? Cada mol de gás vale 22,4 litros. Prof, e se fosse 2 mols? Multiplicaria por 2. Tranquilidade? Joia. Agora a gente tem que ficar atento a uma coisa. O texto fala sobre rendimento
e o texto fala, ó, sobre rendimento e o texto fala sobre pureza. Rendimento está relacionado aos produtos, tá? Quando ele falar de rendimento diferente de 100%, eu preciso adequar a quantidade de produto de acordo com aquele rendimento. Então aqui, ó, eu tenho um produto formado aqui. Só que só formaria isso se o rendimento fosse de 100%, mas não é o caso. Ele falou que o rendimento é de 60%. Olha lá, ó, 60% de rendimento. Então, não vai formar isso. Isso formaria se fosse 100%. Então, vai formar quanto? 60% disso, que é 0,6 vezes isso, certo? 60%. 60 dividido por 100, 0,6. Tá bom? Então, ó, não se esqueça. A quantidade de produto formada depende do rendimento. Se ele não falar absolutamente nada, é porque ele está considerando que é 100%. Então, você não precisa mexer em nada. Mas, se houver algum valor de rendimento, você joga ali, multiplica a quantidade dos produtos pelo rendimento, tá? Mas, ô professor, e se ele quisesse o rendimento? Se a pergunta do exercício fosse o rendimento? Você multiplicava por R. Você joga lá, R vezes 22,4, se fosse o rendimento a pergunta. Certinho? Jóia. Vamos lá. Então, está feito o nosso passo de mudança de mol para as grandezas. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai para o último passinho, que é pegar os valores do problema e mandar a regra de 3. Então, vamos lá. Valores do problema. Agora sim me interessa a quantidade que tem. Valores do problema, olha só. São 26,5 gramas de carbonato de sódio. 26,5 gramas, ó, 26,5 gramas de carbonato de sódio. Que mais? Aí ele fala em 0,6, ó, 0,6 mols de ácido nítrico. Então, o ácido nítrico ele fala em 0,6 mols de ácido nítrico. E aí te pergunta qual será o volume de CO2. Belezeira? Volume de CO2. Tranquilex? Então aqui, ó, ele quer saber quanto que daria de CO2. Tudo bem? Mas, professor, não tem um negócio de pureza que ele está falando no texto? Ah, garotinho danado, muito bem, ó. O texto fala aqui, ó, que você tem 80% de pureza, ó. 80% de pureza para essa substância, ó. Considere a reação de 26,5 gramas de carbonato de sódio com 80% de pureza, certinho? Então, se liga. A pureza está relacionada com este cara aqui, ó, que é seu reagente. Então, aqui, ó, nessa quantidade de reagente que ele me falou, eu tenho que multiplicar pela pureza, que ele falou em 80%. 80% é 0,8. Então, eu vou multiplicar ali, ó, por 0,8. Tranquilo? Ah, então aqui também, né, professor? Não. Ele falou que a pureza é do Na2CO3. Não falou nada de pureza do ácido nítrico. Então, eu vou considerar que o ácido nítrico é 100% puro. É o 0,6 mesmo que está ali. Tranquilidade? Belezeira? Jóia. Agora é o seguinte, tem que chamar sua atenção para mais uma coisinha. Ele não precisava me dar esta quantidade e esta quantidade para me perguntar isso. Se ele tivesse me dado só esse valor, eu matava o x. Se ele tivesse me dado só esse valor, eu matava o x. Então, quando ele te der duas possibilidades para te pedir uma outra coisa, fique esperto. Tem alguém em excesso e tem alguém que é limitante. Então, antes de fazer o cálculo da questão em si, eu preciso descobrir quem é o excesso e quem é o limitante. Então, antes de ir para esse x aqui, efetivamente, eu vou ver se é esse valor que está limitando a reação ou se é esse valor que está limitando a reação.
para o cálculo do x final, só me interessa quem for o limitante da reação, ok? Então, bora fazer esse negócio. Tá, e como é que a gente faz? Então, olha só, você vai esquecer o x por enquanto e você vai fazer a multiplicação em cruz disso aqui, ó. 106 vezes 0,6 e 26,5 vezes 0,8 vezes 2. Você vai fazer essa multiplicação aqui primeiro. Então, 0,6 vezes 106. Então, você vai vir aqui, ó, 0,6 vezes 106 e vai fazer essa multiplicação aqui, ó. 26,5 vezes 0,8 vezes 2. Então, 26,5 vezes 0,8 vezes 2, certo? Onde estiver o menor resultado, estará o seu limitante, certinho? E de cabeça esse negócio dá 63,6 e 42,4. Como eu te disse, onde estiver o menor resultado, está o seu limitante. Limitante. Então, quem limita a reação são os 26,5 gramas lá do nosso amiguinho, certo? Que é o Na2CO3. Esse 0,6 aqui, ó, é valor que está em excesso. Tem mais do que devia ter, ok? Então, eu não posso me basear neste valor aqui, ó, para fazer os meus cálculos. Eu tenho que me basear nisso aqui, ó, certo? Nessa quantidade para fazer o cálculo final do meu x. Então, bora lá, ó. Então, eu vou me esquecer disso aqui, tá? Isso aqui não me interessa mais, só me interessa isso, tá? Isso aqui, ó, posso esquecer, posso esquecer. A minha regra de 3 agora, ela vai ficar onde? Vai ficar aqui, ó, do 106 vezes x, que é igual a isso aqui, ó. Opa! É igual a isso aqui, ó. Belezeira? Então, vai ficar lá, ó, 106 vezes x, que é igual a 26,5 vezes 0,8 vezes 0,6 vezes 22,4. Certo? Então, bora lá. Então, fica, ó, 106 vezes x, vamos marcar aqui, 106 vezes x é igual a 26,5 vezes 0,8, 26,5 vezes 0,8 vezes, ó, vezes 0,6 vezes 22,4. 0,6 vezes 22,4. Agora, só a gente ir reorganizando a brincadeira aqui, né? Então, vai ficar lá, ó, 26,5 vezes 0,8 vezes 0,6 vezes 22,4 dividido por 106. Aqui tem gente que já começa a chorar. Mas larga a mão de ser chorão e pense, meu filho. Antes de multiplicar, o que vai fazer dificultar o seu processo, faça simplificações. Se você não consegue enxergar a simplificação master, vai por 2, vai no simples. Então, ó, por 2. Por 2 dá 53, por 2 dá 11,2. Claro que você teria outras opções, daria para simplificar aqui, tanto faz. O que mais que a gente consegue simplificar? Olha só, 53 e 26,5. Isso é o dobro disso aqui. Então, se eu simplificar, fica 1 para 2. Porque, ó, 2 vezes isso dá isso. Então, esse número é 2 vezes maior que esse. Certo? O que mais que a gente pode simplificar? Pode simplificar, por exemplo, ó, o 0,2 com 0,8, com 0,6, com 11,2, tanto faz. Eu vou simplificar aqui, ó. Por 2 dá 1, por 2 dá 5,6. Aí é só a gente fazer 0,8 vezes 0,6 vezes 5,6. Vai dar 2,688 litros. E essa seria a nossa resposta desta questão. Belezeira, gente? Tranquilex? Então você percebeu que a estequiometria, olha só, ela é baseada em 4 passos. Equação balanceada, a leitura dos mols, o mol para a grandeza, e aqui eu vou te lembrar uma coisa, quando você estiver falando a respeito desse mol para a grandeza, nos produtos você precisa multiplicar pelo
rendimento, certo? Então, os produtos devem ser multiplicados pelo rendimento nesse passo. E lá no quarto passo, quando você pega os valores para matar a regra de 3, quem for reagente e tiver envolvendo alguma pureza, você precisa multiplicar o reagente pela pureza. Tranquilidade? Só não se esqueça, se você tiver aquele lance, o cara te dá duas massas e te pede uma outra, duas quantidades, não necessariamente massa, mas dá duas quantidades e pede uma outra coisa, fique esperto. Alguém deve ser excesso, alguém deve ser limitante. Você só pode fazer o cálculo da dúvida da questão com o limitante. Tranquilidade? Belezeira? Joia, bom demais, hein? Então, é isso aí, galera. Não se esqueça de colar lá no Fórmula Songs, no batidão da estequiometria. Tá aqui o QR Code para te levar lá, para você guardar os passinhos, tá? Estequiometria é só uma relação, parece o fim do mundo, mas te juro, não é não. Primeiro eu balanceio a minha equação, depois escrevo em mol, usando a proporção. O mol vai para a grandeza, de acordo com a questão. Tem massa, mol, volume ou mesmo avogadrão, constante de Avogadro. Para acabar o problema, vou dizer para vocês, use os dados da questão e mande a regra de 3. Se tiver rendimento, pureza ou excesso, cola no Prof. Marx. Te garanto que é sucesso! Muito bom, galera! Então tá aí, ó. Finalizando a nossa aula, eu vou deixar um bônus para você. Aí um QR Code para levar você e baixar um e-book com tudo isso que eu expliquei nessa aula aqui. Mais 10 exercícios para você sobre estequiometria, todos resolvidos em vídeo para você. Um raio-x da Unesp, que é o próximo vestibular que está para chegar aí. E um cupom de 63% de desconto para que você vá lá no nosso mundodaquimica.net e possa tirar as suas últimas dúvidas, tá? Então, ó, você cai lá no mundodaquimica.net, certo? E você vai usar esse descontaço para que você pague que beleza, somente R$20 por 3 meses de Mundo da Química. Você tem vestibulares aí pela frente ainda, então você pode ir tirando as dúvidas, vendo aqueles principais assuntos que caem nesses vestibulares aí. Tem o raio-x da Unesp para você saber o que é mais importante você estudar, tá bom? Não dá nem R$7 por mês, galera, é muito barato. E o site é top, tem todas as aulas de química para você lá, tá bom? Então, é só você usar o cupom de desconto que está no seu e-book. Então, ó, bora lá, baixa o seu e-book, o link vai estar na descrição do vídeo também. Baixando o e-book tem o cupom de desconto, é só entrar no site, aplicar o cupom, você vai pagar R$20 por 3 meses, tá bom? Você vai revisar um monte de coisa legal que tem lá no site, várias aulas. Todas as aulas do curso de Química estão gravadinhas lá para você. Combinado? Antes de mais nada, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Mais uma vez, inscreva-se no canal se você não for inscrito. Clique no sininho e receba as notificações. Estamos finalizando aí a nossa semana. Não se esqueça de ir nos canais dos nossos parceiros aí. Eu vou deixar todos os links mais uma vez aqui na descrição. Inscreva-se lá nos canais deles. Deixa lá o seu comentário, galera, ó, professor tal, vim aqui pela revisão do Enem do Mundo da Química, tá? Isso é importante para que a gente linke os canais, tá? Para que o YouTube veja a gente como canais parceiros aí, tá bom? Isso é muito importante para a gente, ajudaria bastante a gente, tá bom? Tranquilidade? Então é isso, galerinha, só quero te agradecer muito por ter ficado com a gente em toda essa semana aí. Espero que tenha te ajudado, que você possa aí destruir nas suas provas, Enem e todo o resto, você que faz concurso também, toda a galera aí que possa alcançar o seu objetivo e que a gente tenha ajudado alguém, tá bom? Se você conhece alguém que precisa de ajuda, marca a pessoa aí nas nossas redes sociais, fala, olha, cai lá no Mundo da Química que tem um monte de aula legal, professores bacanas lá e a gente vai se ajudando. Combinado? Muito obrigado pela sua presença, um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe as nossas vidas sempre.